Oi, Stephanie, que bom que você voltou. Oi lá, pessoal. Agora eu acho que vai dar certinho. Realmente a professora Fátima estava com um probleminha no Instagram dela. Ela vai entrar por um outro Instagram. Oi, Dirlene. Tiagão, meu xará, psicólogo aí também. Bacana vocês estarem aqui com a gente. Ó, já apareceu aqui. Ó, já vou dar um aceito. Deve estar chegando. Olá, Renata. Vão ser chegando, pessoal. Isso, cheguei. Olá, que prazer. Olá, Tudo bem, Thiago. professora? Que bom, né? Aqui não estava entrando o meu. Aí eu Pois é, peguei. engraçado, né? Mas Sem deu certo, problemas. tá? Deu certinho. Você A tá me gente. ouvindo direitinho? Tô sim, tô sim. Tá, também tô te ouvindo direitinho, tô Um te vendo pouquinho, direitinho. mas a gente recupera, né? Não, aí como a gente iniciou de novo a live, então Tá, a gente vai ter aí o tempo também para poder conversar. Eu vou ficando de olho bom. aqui. É, tem um monte de gente da família Brant aqui já. Ah, Tá é. aí, o pessoal É tá a em pesquisa. peso. Legal, né? Isso dá É, o mais pessoal tá em ânimo pra peso gente, aí. né? Com certeza, com certeza. Temos alguns colegas também aí da sua profissão, alguns psicólogos, o É. professor Luiz, né? Quem nos Ah, legal. apresentou, tá aí também. Bacana. É. Acho que Professor, não, para mim está ah, sendo um prazer, tá? Eu agradeço a Faculdade Fãs. Acho que esse assunto que a gente vai estar falando hoje, né? Que é a saúde mental e o trabalhador, na época de pandemia, eu acho que vai afetar, né? Acho que pega todos nós, né? Desde com o certeza. autônomo, o formal, informal, acho que é um assunto que acho que merece assim, a gente fazer essa Com live. certeza. Com certeza. Dá um Muito salve aí pro Simon, que é psicólogo, tá aí com a gente. Professor Daniel, legal. lá da Beijo para faculdade, lá todo da mundo. FANS. Acho que a gente Denise está. também, sua colega, né? Lá da faculdade. Já está aí, Tá Denise, todo né? mundo aí. Legal. Pessoal, Bacana. seja muito bem-vindo, né? A gente vai começar esse bate-papo aqui. Eu Isso. queria iniciar agradecendo a professora Fátima, que, Não, assim, rapidamente, de prontidão, né, quis bater esse papo. Um assunto muito importante, muito necessário nesse momento. A professora Fátima é uma querida, eu tive o privilégio de a conhecer anos obrigada. atrás, quando eu estava na graduação ainda, Foi. né? Bem na Verdade. fase de TCC, e o Luiz, querido Luiz também, pessoa que eu tenho muito Verdade. afeto, muito apreço, nos apresentou e quis o destino, quis o universo que a gente A nos gente se encontrasse encontrar, como né? colegas de trabalho, né, na faculdade. Bacana, né? E eu fico muito feliz de saber que você está com a gente ali no curso de psicologia, porque você é uma profissional exemplar. E não é por acaso que você está aqui hoje para conversar com a gente desse assunto, né, Fátima? Você, além de uma atuante aí na psicologia, principalmente na psicologia do trabalho, também está aí à frente, né, com o pessoal da área da saúde, É, na é. linha de frente. Então, assim, eu sei que você deve estar com muito trabalho, deve estar aí também, de alguma forma, vivendo diversas angústias aí nesse contexto. Por isso, meu agradecimento é, assim, gigantesco por ter aceitado bater esse papo com a gente aqui hoje, tá? Não, para mim também é assim, é uma honra bater esse papo é com você. E o que eu acho bacana é isso, né? A gente se encontrou lá atrás e agora a gente tá aqui junto, né, Thiago? Muito bacana. Verdade, verdade. O Luiz que é responsável, a culpa é do É, Luiz. é o Luiz, né? Falar nisso, É, né? É um grande amigo, né? A gente fez mestrado junto e assim, nossa, mãe, eu tenho carinho muito é grande por é uma uma referência, né, referência. Fábio? É É uma uma referência. De verdade. ser humano, de profissional, para mim é uma referência de professor, enfim, né? É, É muito bom tê-lo aqui conosco também. aham. Fátima, eu queria que você pudesse, né, para o pessoal, quem não te conhece, a gente tem aí muita gente participando, o pessoal da administração lá na faculdade, mas também tem muita gente aí de fora, né, da psicologia, mas que não necessariamente é aluno lá nosso na faculdade, pudesse se apresentar, né, contar um pouquinho Isso, um rapidamente pouquinho rápido. um pouco da sua trajetória, acadêmica, né? Aí Isso. como é que você fez esse caminho e profissionalmente qual que é a sua atuação agora, né, no trabalho? Como é que você está? Em que você está trabalhando no momento? Para o pessoal saber um pouquinho o que é a Fátima, Quem quem é é a a Fátima, Sara? para a gente iniciar, né, esse bate-papo Tá. gostoso.
Legal. Então, né, eu sou psicóloga há muitos anos, né? Eu venho sempre, né, nesses meus 25 anos, trabalhando com a saúde do trabalhador, né? Sempre tive esse carinho pelo trabalhador. Hoje, né, esses 25 anos na Prefeitura de Contagem, no Sereste, né, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. E trabalho também, atualmente, eu sou diretora da Vigilância em Saúde do Trabalhador. Então, eu tanto olho a vigilância como esse centro de assistência a todo trabalhador de Contagem, de Sarzedo e Ibirité, que tem danos ou tem doenças que têm a ver com o trabalho, né? É uma trajetória grande, né? Fiz psicologia em 1988, logo após fiz 3 especializações, entre elas a saúde do trabalhador, fiz políticas públicas e fiz a gestão de pessoas. Para complementar, eu falei, eu acho que eu preciso fazer mestrado. E eu fiz mestrado na promoção de saúde, na UFMG, na medicina. E fiz com esse olhar para a saúde do trabalhador. Só que eu peguei um outro tema, eu não peguei o trabalhador adulto, eu peguei infantil. Eu peguei sobre a saúde mental das crianças na agricultura, tá? E que foi até lá onde o Luiz mora, né? Santo Antônio... Santo Antônio do Monte, verdade. Isso. E toda a minha trajetória é voltado para o cuidado com esse trabalhador, né? A gente, porque eu sei que muita gente vai ver falar assim, o que é Sereste, né? Porque não é o Seresp, né? É Sereste, né? O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, ele fica no SUS, ele fica no Sistema Único de Saúde. Vem com a Constituição de 1988, onde lá diz, no artigo 7º, né, que tem que ter vamos falar assim, esse amparato para o trabalhador. E logo após, a Constituição nossa é de 1988, né? Aí logo após a gente tem a Lei Orgânica 8080, que é de 1990, onde no artigo 6 fala lá que o SUS tem que ter o cuidado com a saúde do trabalhador, junto com a vigilância sanitária e epidemiológica. Então, é essa paixão mesmo, sabe? Por esse trabalhador, é a paixão por nós, trabalhadores, é esse cuidado, né? Com esses agravos, com esses riscos, com a organização do trabalho, que pode afetar nós, trabalhadores. Então, essa é a trajetória minha. E aí, assim, eu já aposentei, fiz outro concurso lá, passei e continuo lá. É muito amor. Ou seja, né? A gente percebe, Fátima, assim, na sua fala, essa paixão mesmo por essa área e pelo que você faz, né? Então, eu fico muito feliz, né, em te ouvir falar, porque me atrai muito, né? De alguma forma. Eu vi o seu mestrado, né? O meu mestrado foi na psicologia, com ênfase na psicologia do trabalho, a minha pesquisa também chamou foi. A atenção. E eu fico muito incomodado mesmo, né? No sentido de procurar conhecer, de procurar estudar essa área da psicologia, porque, como você mesmo disse, né? Da necessidade desse cuidado para com esse trabalhador. E quando você fala, você toca num ponto aí que eu acho essencial. Porque a gente cai muito na armadilha de pensar no trabalhador, aí quando a gente pensa em saúde pública para o trabalhador, um centro de referência para o trabalhador no sentido da saúde do trabalhador, a gente corre o risco de pensar no trabalhador como
o culpado daquilo que acontece com ele, né? E aí Isso. quando você fala com um olhar para a organização do trabalho, aí que está o foco, né, Fátima? Porque Verdade. muitas das vezes não adianta a gente tratar do trabalhador pensando aí em saúde e retorná-lo para o mesmo lugar que às vezes o trabalho é que está adoecido, não o trabalhador, né? Então, você toca nesse assunto aí, que é justamente a vigilância em saúde do trabalhador, que está dentro da vigilância em saúde, né? E aí, completando, né, quando eu passo a ser docente, você, assim, eu passo a ser professor, é com esse objetivo de estar passando esse saber. E eu sempre falo que esse saber é poder, né? A gente sabe disso. Mas voltando, quando você fala disso, a vigilância em saúde do trabalhador, ela caminha junto com a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica, a vacinação, né? Junto no SUS. E quando a gente faz essa vigilância, justamente, como que a gente faz? A gente faz quando a gente recebe notificação, por exemplo, que houve óbito numa empresa, em Contagem, em Sarzedo ou Ibirité. Aí a gente vai ver a máquina, lógico, que aí a gente vai estar olhando ergonomia, mas vamos estar olhando essa organização do trabalho. Será que porque quando a gente chega, geralmente é assim, foi descuido, foi falta de atenção, tá, mas como é que tá isso? Como é que tá a jornada de trabalho dele? Como é que tá a relação dele com esse gestor? Então a gente olha, tem que olhar como um todo. Então eu acho muito, muito rico, sabe? Eu sei que quando a gente fala sobre isso, muita gente fala assim, mas o SUS, ele faz isso? Faz. Tem essa equipe nossa que faz isso. E a gente recebe, né, denúncia do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, a gente dessas aí notificações, né, que também passam para a gente também tem acidentes graves, mutilações, e tudo isso a gente faz para entender se é essa máquina, se é a questão da ergonomia ou se é a organização do trabalho. E aí, já aproveitando, que eu gosto muito... Por favor, professora, por favor. Então, a gente já pensando, a gente pôs lá, né, que a gente já está falando aqui sobre trabalho e a saúde mental nossa, a questão da pandemia, né, do Covid-19. E aí, eu estava até lendo hoje, e fiquei, eu estou sempre acompanhando, não que eu esteja paralisada só acompanhando notícias, né? Porque é uma coisa que eu vou falar aqui, que a gente tem que acompanhar sim, mas escolher um horário. Ou você olha de manhã ou você olha à tarde. E não olha fake, não. Olha lá dados da Organização Mundial da Saúde, ou a Fiocruz, ou a Abrasto, porque são dados que a gente sabe que são dados verdadeiros, né? Mas eu estava lendo aqui um pouquinho antes que a gente está com 73 mortes da área de enfermagem no Brasil. E isso me chamou muita atenção, porque nós estamos ultrapassando Itália, França e a própria China. E aí, quando eu comecei a ler, o que me chamou mais a atenção é que a queixa deles foi a falta de EPI, a falta de... acho que é da organização do trabalho mesmo, quando você tem um gestor que vai te falar, ó, você vai fazer isso, nós estamos passando por essa pandemia, o seu trabalho vai ser isso, dá medo? Dá, mas a gente tem que... nós somos da saúde, a gente
tem que estar à frente, né? Então, assim, prepará-los mesmo. Ó, o EPI está aqui, eu sou gestor, né, dessa equipe, eu estou aqui para orientá-los, e o que eu percebi foi que foi a falta de orientação na tirada desses EPIs, né? Que a gente vê que não foi bem treinado. E os EPIs, nesse momento, eles são a segurança. O suporte desse profissional lá na frente, né? Médico, esses enfermeiros, esses técnicos de enfermagem, que vai dar essa segurança. Porque uma coisa, sabe, Tiago, é quando você vai fazer o atendimento em um pronto-socorro. Outro é esse agora, da pandemia. Porque aquele que você está atendendo, ele está em crise e você também vai estar. Por quê? Porque ele pode estar com muito medo de não voltar para casa, dele estar com o Covid. E esse profissional também. Então, eles estão o quê? No mesmo patamar. É onde nós, da saúde, tem que ter esse suporte aí mesmo da saúde mental, porque senão não dá conta, não dá. Porque é uma coisa nova, né? Essa pandemia, ela afeta em todos os sentidos nós, principalmente quando a gente fala da morte, né? A morte, verdade. A morte fica muito, muito próxima. E aí gera esse desconforto, né? Tem que ter o suporte para esses trabalhadores da saúde, esses que estão lá na frente. Não quer dizer que nós, que estamos um pouquinho atrás, ou os outros trabalhadores não tenham isso. Mas os que estão lá na frente, eles precisam sim, sabe? E eu acho, Fátima, eu gosto muito quando você traz isso, porque até para o pessoal entender por que a gente está falando um pouco mais dessa questão do trabalhador da área da saúde, né? A gente está num mês de maio, um mês que, né, historicamente foi escolhido para ser comemorado aí, o mês, o dia do trabalho. Estamos passando por um momento muito difícil em todos os sentidos, como você mesmo disse, mas a classe trabalhadora, ela está sofrendo muito porque foi tirado algo ali dessas pessoas. E aí quando a gente pensa no trabalhador geral, e aí você colocou muito bem no início, quando a gente fala que do trabalhador, é qualquer tipo de trabalhador, né? Tipo, não é só o empregado, não, que tem lá uma carteira assinada. Nós estamos falando de todos, né? Inclusive não, principalmente os que estão à margem, né? E aí a gente pega como foco os trabalhadores da área da saúde, porque se nós, né, quando eu falo nós, eu, por exemplo, que não sou da área da saúde, estou passando por dificuldades no sentido de angústias, ansiedades, incertezas, em relação, inclusive, ao trabalho, né? Nós, professores, e a gente tem outras atividades. Se nós estamos passando por toda essa angústia e todo esse, quase que chega a ser sofrimento mental, por conta disso, imagine só esses trabalhadores que estão na área da saúde, porque além de ter que lidar com todo esse contexto pandêmico, vamos dizer assim, né, que todos nós estamos vivendo, eles ainda vivem constantemente com medo, né? Porque eles estão ali muito próximos, como você mesmo disse, da própria morte, porque eles estão ali lidando com pacientes que estão, né, adoentados. Então, a saúde mental dessas pessoas fica muito mais frágil. E aí vem aquela pergunta, né? Quem está cuidando de quem cuida? Isso. Né? Então é esse nosso olhar para essa classe, e acho que a nossa live chega a ser até um pouco uma homenagem a esses trabalhadores que nos representa, né, Fátima? Merece palmas, viu? Que merece palmas, que nos representa e que estão ali dia a dia.
E aí eu ainda vou mais um pouco a fundo. Estão dentro de organizações, né, com a forma como o trabalho é organizado, que merece uma atenção, que agora não vai ter como ser dada, mas que acende uma alerta quando tudo isso passar. Né? Que lugar é esse? Né? Que trabalho é esse? E que forma de organização de trabalho é essa? Né? Que no momento desse, como você mesmo disse, expõe tanto esses trabalhadores com coisas, inclusive, simples. A falta de EPI, por exemplo. A falta de EPIs. Né? Pois é, então veja só, quando a gente vê Brasil, né, a gente passando por esse tão falado pico, né, a gente começa a ver, tem a psicóloga Débora. A professora Fátima travou aqui para mim. Eu não sei se os demais também travou. Perdemos a professora Fátima. Calma lá que eu vou chamar ela de novo, tá, gente? Questões técnicas que são naturais, né? Deixa eu achar ela aqui. Achei. Tô chamando de novo. Ok. Vou chamar ela de novo. Vamos... voltou. Voltou. Aqui e dá um jeitinho. Ótimo. Dá um abraço depois do marido aí por nós, viu? Tá, eu tô te mandando um abraço. Aqui, vamos lá. Aqui, o cachorro. Tem um cachorrinho aqui, sabe? Eu tenho que pegar esse cachorrinho aqui. Aqui. Pega aí. Tem uma psicóloga, que ela até pós-doutorado. É a Débora Noal, que eu gosto muito de acompanhar ela, principalmente que quando eu participei daquele desastre de trabalho ampliado lá de Mariana, com uma equipe da Federal, né? A gente teve várias, como é que a gente fala? Teve vários grupos, e entre esses grupos eu também participei. Assim como eu participei quando começou lá em Barão de Cocais, né? Que eles me chamaram para poder dar esse suporte psicológico para a equipe da saúde lá. Né? E aí era uma coisa nova, e eu gosto muito dela, sabe? Da Débora Noá, quando ela fala isso, ela fala assim, bom, quando a gente passa por isso, porque ela já rodou o mundo todo em questões de pandemia, epidemia, e ela fala muito isso, assim, olha, o que nós estamos passando aqui no Brasil, nós temos que ressignificar esse papel nosso. Então, eu mesmo, né, quando isso aconteceu, eu fiquei meio assim, como falar, essa letargia de eu acordar e eu pensar assim, meu Deus, eu tenho que ir trabalhar. Mas isso é normal? É. E eu acho que isso vai ajudar muita gente aí, muitos profissionais que estão passando por isso, não só da saúde. A letargia, que é esse corpo pesado, que a gente fala assim, ai meu Deus, eu tenho que ir, né? A questão da dissociação, da gente achar assim, nossa, isso está parecendo um filme, isso não está acontecendo. Isso é normal. A agitação, que eu quero sair, eu atendo o telefone, eu assisto TV, eu fico assim, super agitada. É o quê? Mecanismo de defesa. É o jeito que a pessoa tem para não se dar conta que nós estamos nesse risco, né? E a própria ansiedade mesmo, né? Quando eu falei de notícias, eu não falei assim, que você não tem que acompanhar.
Porque se você não acompanha, gera o quê? Ansiedade. Mas se acompanha muito, você vai entrar em quê? Angústia. Então você tem que saber o que é necessário. E aí, veja só, 65% a 80% vão ter isso tudo que eu falei aqui. Medo, ansiedade, letargia, que mais? Vai ter medo relacionado ao sofrimento, né? Isso dura entre 1 mês a 3 meses. Então, isso vai acontecer tanto como agente da saúde, como outros, tá? De 15% a 25% vão ter que ter a intervenção, talvez, de uma pessoa mais assim próxima, para poder conversar mais, tá? Nesse de 1 a 3 meses. Agora, lá na base, pouquíssimos vão ter que ter a intervenção mesmo de um profissional. Eu estou falando isso para gerar, assim, que as pessoas tenham calma, porque eu não estou falando isso 65%, 80% cálculos meu, não. Isso vem do IASC, IASC. Isso é o Comitê Permanente de Interagências. Isso é um trabalho que a Fiocruz está até fazendo no Brasil, onde tem a participação da Cruz Vermelha e das Nações Unidas, onde eles estão fazendo isso. Tem muitos, eu acho que para a gente ter mais assim, como é que eu falo? Vamos pensar assim, a gente ficar mais assim calmo, é muito bom a gente assim, procurar essas informações da Fiocruz, sabe? Porque ela passa para a gente todo esse trabalho que eles já fizeram em outros países. A China, a gente está olhando muito a China como que foi isso lá. E sim, uma coisa que num artigo já saiu, um artigo em janeiro, um artigo sobre o que aconteceu lá, e a própria Débora Noah fala, né, que a China, a curva só desceu quando eles viram a questão do altruísmo. É o que está acontecendo aqui agora. Eu cuido de você para cuidar de mim. É essa que questão da quê? Da solidariedade. Então, é o que está acontecendo no Brasil agora. E eu acho bacana isso, né? Porque já tem esses artigos científicos e que ajudam muita gente aqui, né? Então, eu estou percebendo isso aqui agora, no Brasil. Quando a gente usa máscara, a gente não está pensando na gente só. A gente está pensando no outro, né? Porque se eu cuido dele, eu também fico bem. Então, eu acho que é um aprendizado. Nós estamos... Acho que quando passar tudo isso, a gente vai... Acho que a humanidade, nessa questão da solidariedade, acho que vai mudar muito, né? Porque está mexendo com esses afetos nossos. E esse afeto mesmo, que tem gente que fala comigo assim, nossa, Fátima, agora a gente não pode mais abraçar. E aí eu fiquei pensando, a gente já não está fazendo isso há muito tempo, né? Porque tudo é o quê? WhatsApp, né? Tudo virtual. E agora a gente está dando esse valor maior aí, porque a gente não pode, né? A gente tem que manter esse afastamento, né? E que eu costumo falar assim, gente, sigam o que a Organização Mundial da Saúde fala, sigam o que os infectologistas falam, sabe? Porque a gente precisa ter esses parâmetros, né? Para a gente ficar bem,
na saúde mental nossa, né? Verdade, verdade. Eu acho bacana quando você colocou aí essa questão do ressignificar, né, Fátima? O quanto a gente está vivendo essa questão de ressignificar tudo, na verdade, né? Inclusive, essa questão do trabalho. Um dia desse eu estava conversando com uma outra pessoa e eu estou muito reflexivo esses dias nesse sentido, né? Eu acho que a gente nunca teve em um momento assim parecido, onde a gente pôde refletir os dois aspectos, né? Primeiro, a questão do trabalho. O que é trabalho? Qual a importância do trabalho na nossa vida? Né? O quanto está fazendo falta poder realmente trabalhar. E quando eu falo de trabalhar, volto a dizer, não estou dizendo apenas só do emprego, né? de CLT, vamos dizer assim. Eu estou falando de fazer alguma atividade que esteja fora desse contexto do lar. Né? Então, assim, quantas pessoas tinham outras atividades de trabalho fora e agora não pode por conta do distanciamento, do isolamento. E, ao mesmo tempo, o quanto a gente também está podendo pensar o lugar desse não trabalho, né, na vida das pessoas. Porque até então, porque a gente sempre teve um trabalho, a gente nunca parou para pensar por que será, né, que as pessoas, quando se aposentam, e aí eu fiquei sabendo que o fulano agora está com depressão, porque parou de aposentou, e a gente não consegue entender qual é essa dor, né, dessa pessoa que teve que deixar de trabalhar, ou então uma pessoa que está reclusa num presídio, por exemplo, e que às vezes desenvolve ali um sofrimento e um adoecimento mental por conta da ausência do trabalho, e a gente nunca parou para pensar nisso, e nesse momento nós estamos vivendo isso, né? Essa ausência, esse lugar do não trabalho nas nossas vidas. Isso, e é muito legal. Eu tenho até assim uma fala, né, de um amigo meu, médico, que ele tá nesse grupo de risco, e ele fala assim, nossa, eu tô doida para voltar, sabe? Mas ao mesmo tempo ele tem esse grupo e tem que ser respeitado, né? Sim. E agora você está falando aí, outro dia eu tinha pedido aqui um lanche, né? No iFood, e ele parou aqui, e aí a gente conversou, e ele disse assim, olha, eu antes estava trabalhando com Uber, mas agora eu passei a trabalhar com esse outro trabalho. Ou seja, aí eu pensei, olha, né, é reinventar, né? Então, por exemplo, eu vi pessoas também que estão em casa e que estão fazendo máscaras e estão vendendo. Outras até elas estão dando, mas é um processo de trabalho. Então, é isso aí, sabe? Esse momento nosso, mesmo quem está em casa, é de recriar, é de poder fazer algo e que ele se sinta bem, porque a gente sabe que isso vai passar, né? A gente tá acompanhando aí, hoje eu também olhei que a gente aqui no Brasil, a gente já está com 48.221 casos de cura. Então, vamos nos apegar nisso, né? E essa pandemia, ela mexeu com tudo, né? Não é só essa saúde, né? É com a questão econômica, é sobre essa identidade do trabalho, né? Olha para você ver, se esse trabalho, ele não é só a subsistência, ele é a identidade nossa. E de repente você fala, nossa mãe, aonde eu tô, né? Aí vem essa subjetividade nossa, né, Thiago? Que faz que a gente, nós, psicólogos, nesse momento agora, o nosso papel é importantíssimo, não na questão de fazer análise, não. Eu falo muito que a gente tem que trabalhar com a psicologia educativa. Assim como eu estou falando assim, gente, presta bem atenção, esses sintomas são normais, de 1 a 3 meses. Assim como a gente faz quando eu participei desse desastre ampliado do trabalho, tem tudo isso aí.
tem todas assim, 7 dias vai acontecer isso, 30 dias isso, e isso são dados, o quê? Científicos, né? Então, creio eu que mexeu com tudo, mas a humanidade vai sair um pouco melhor. Não tem como aquele não sair melhor, sabe? Porque sofrimento, né? É dor, mas que a gente faz com que fique melhor. Nessa questão aí, por exemplo, quando a gente fala assim, nossa, Fátima, então o que eu faço para eu ficar melhor? Aí eu penso assim, aí eu vou dizer, pensa no que você passou na sua vida, porque a vida tem sofrimentos, né? A gente tem esses embates. O que você fez e que deu certo? Para pensar. E aí ela pode pensar, ué, eu fui fazer um tratamento com um psicólogo, ou então eu passei a fazer dança. Mas dançar onde, Fátima? Se a gente tem que ficar em casa, televisão, sabe? Põe lá a música, dança. E, por exemplo, meditação, né? A gente sabe da importância disso, da meditação, da oração. Eu não estou falando aqui de religião, não. Estou falando aqui de espiritualidade, sabe? Então, eu acredito que são essas coisas aí que nós temos que parar um pouquinho e a gente pensar, puxa vida traz sofrimento, sim. E o que eu fiz antes que eu saí? Então, a gente buscar na caixinha nossa lá atrás coisas que a gente sabe. E aí eu vou contar mesmo de mim. Aqui, a minha rua aqui, todo mundo assim, a gente mora muitos anos aqui, né? Então, sim, legal. a gente se propôs a orar. Então, todo dia tem horário certo, né? 18 horas, em que a gente, cada um na sua casa, ora. E aí a outra rua está fazendo isso, e a outra rua, e isso assim. Hoje mesmo tá todo mundo assim, nossa, né? O Calil já está pensando do comércio voltar. Então, gente, nesse momento vale-se tudo. Desde que você sinta-se bem, sabe? Porque se isso... E eu acho bacana que quando a gente faz isso, é o momento em que a gente fala, ei, como é que você tá, né? A questão também da gente, quando a gente vê que tem muita gente em isolamento, então esses idosos, a gente poder fazer algo, né? Falar assim, quer que eu faça um sacolão? Que a gente vê isso, né? A gente está vendo isso acontecer. Então, são essas formas, sabe? A gente não inventa nada, não. A gente vai recriar, a gente vai buscar o que a gente já fez. E aí a gente lembra assim, passei por esse sofrimento e passou, não é? Concorda? E eu concordo plenamente, Fátima. E assim, eu tô aqui, eu ficava ouvindo você horas, né, se precisasse, se eu pudesse. Eu fico pensando aqui em tudo isso que a gente conversou, quando a gente fala aí de trabalho, fala de saúde mental, né? Todos nós que estamos aqui nessa sala conversando e possui algum tipo de trabalho, e realmente talvez, né, a área que tem, além dessa questão do isolamento, talvez é a área da nossa vida que foi mais afetada, né, porque a gente não pode sair de casa para trabalhar, né? Mas ao mesmo tempo, isso que você colocou é muito importante, porque é um momento, a gente não pode sair desse momento do mesmo jeito que a gente entrou. E para a gente sair diferente, sair melhores, a gente precisa fazer esse processo de ressignificação. Eu estava pensando aqui comigo enquanto você falava, né? O quanto realmente a gente está passando por um processo de ressignificação do trabalho, né? Em todas as suas formas. Então, assim, primeiro, a valorização, né, dessa parte da nossa vida, que muitas vezes a gente faz por fazer, ou então não se identifica, ou então não tem prazer naquilo que se faz, e aí sofre e adoece.
pensar também em todas essas categorias, que às vezes a gente nunca teve esse olhar, né? O quão é importante o entregador do lanche, que às vezes eu nunca parei para pensar que é um trabalhador informal, que não tem direitos, que está ali em risco, e hoje está ali fazendo algo por mim. Né? Os trabalhadores da área da saúde, os garis que estão e continuam cuidando da limpeza da nossa cidade, né? E das nossas ruas. Então, é revisitar, né, Fátima, essa identidade, é recuperar algo que sempre existiu, mas que talvez nós nunca olhamos com esse olhar. Né? E, ao mesmo tempo, pensando nisso que você foi colocando, que eu fiquei pensando assim, né? Então, mas o que a gente pode fazer enquanto sujeitos para a gente não adoecer, né, psicologicamente? E eu fui pegando algumas coisas que você falou e eu gostaria até de repetir, né, refrisar, que é justamente, por exemplo, essa questão, eu achei fantástica, a questão do dosar, né? Quando você não vê nada, a exclusão da televisão, a exclusão de tudo, ela também é prejudicial. A gente precisa estar, né, de alguma forma informado, porque senão gera ansiedade. Ansiedade vai gerar sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso ir lá e ver tudo. Pega daqui, pega dali, fica o dia inteiro vendo televisão, pegando notícia. Porque vai gerar angústia. Então, é descobrir, né, esse equilíbrio, separar uma hora do dia, buscar uma fonte de informação que você acha que é confiável. Você citou diversas aí que a gente pode consultar. Né? Outra coisa bacana que eu achei que você disse, deu uma certa angústia, deu uma certa ansiedade, né, um momento ali de é normal, né? Dentro desse período que a gente está vivendo, aí, de 1 a 3 meses, né, de 1 a 3 meses, teve essa sensação ali e passou, é uma coisa normal, né? É comprovado isso é normal. Então, não se desespere, né, no sentido de não saia de si, né, Fátima? Porque isso vai piorar a situação. E essa questão que você acabou de colocar, né, de nos reinventar. Tem tantas outras coisas que a gente pode fazer, né, dentro da nossa casa, usar da ferramenta, inclusive da tecnologia, que a gente nunca usou tanto quanto está usando agora. Eu tive uma live com a professora Isabel, acho que ela está presente, um beijo grande no coração dela, está fazendo aniversário hoje, inclusive. E ela falou disso, parabéns, né? Para ela, Isabel. Parabéns para a professora Isabel, lá da pedagogia. Ela falou disso, assim, que a gente está vivendo um isolamento social, mas não é um isolamento afetivo. Né? Então, continue falando com as pessoas, chamada de vídeo, esse bate-papo que eu e você está tendo. Né? Se as pessoas estão dentro da sua... Isso que vocês estão fazendo no bairro de vocês, dá o horário, todo mundo sabe que estão conectados em oração. Fantástico. É muito bacana, sabe? Muito bacana. Assim, isso para mim foi assim, me deu a sustentação. Eu não vou negar, não. Foi muito bacana que a gente viu, assim, todo mundo junto. E olha, quando você disse aí sobre que a gente está nesse isolamento, mas não é esse isolamento afetivo. A gente percebeu isso, que ninguém estava mais ligando, não, sabe? Para saber assim, ei, como é que você tá? Não, tinha que sim parar, né? Mas esse afetivo, a gente não pode deixar, sabe? A gente tem que ligar para essas pessoas, por exemplo, que a gente não visita esses idosos, né? Por exemplo, mãe, pai, esses profissionais que estão ficando... Por exemplo, em Contagem, eles vão ficar agora em hotéis, né? Mas aí a gente sempre fala para eles manterem esse contato pelo telefone. Médicos, né? Então, vão ter que ficar nesses hotéis. Porque eles estão o quê? Cuidando da família, né? E aí, engraçado que na graduação, a gente nunca pensou assim, que como que se cuida com gorro, óculos, né? Com aquela roupa toda, sendo que a gente fala que pela psicologia a gente tem que olhar o quê? O comportamento, o tom da voz, gesto, e a gente está vivendo isso. Ou seja, dá para se passar o afeto, sim. Só de você tá ali, quem está ali já sabe que está sendo o quê? Está sendo
cuidado, né? Então, a gente está vivendo muitos valores, né? Muitos valores novos que a gente estava deixando passar, né? Que é essa questão mesmo, do afeto. É, A, a Débora Noah fala assim: "Ô, gente, nem que você passe lá onde que a sua mãe tá, ou o seu avô tá, e deixa um bilhetinho. Você passa álcool na mão e deixa um bilhetinho lá para ele, né? Para a gente não perder vínculos, né? Que é esse vínculo afetivo que é importantíssimo para nós, né? e importante para a nossa saúde mental, né, já que é o nosso assunto, né, Fátima? É. E eu acho que agora a gente, muito bacana, porque pelo menos eu estou pegando para mim como uma dica e espero que o pessoal também tenha entendido assim, né? Será que nesse período todo a gente pegou o telefone e ligou para alguém que a gente conhece, ou até que conhece, mas que você tenha o contato e que está trabalhando, né? Que precisa, que não teve escolha. Então, por exemplo, você tem um colega que trabalha na área da saúde, ou você tem um colega que trabalha num setor que ele não teve escolha, né, no transporte. Será que a gente pegou o telefone, ligou, né? Olha, queria te agradecer, né, pelo que você está fazendo por mim e por todos. São pequenos gestos que vai ajudar o próximo no trabalho dele. Isso é gerar saúde mental para quem está lá trabalhando e, ao mesmo tempo, gera saúde mental para nós, né, Fátima? Porque muita gente acha que a saúde mental, a saúde mental é a questão só da... Como é que a gente fala? Da psiquiatria, mas não é isso. A saúde mental, ela é tudo. Ela é mente, corpo e alma, né? E você disse uma coisa, por exemplo, em Contagem, né, eles estão saindo 1h da manhã, 2 para poder desinfectar lá, Sim. ruas. Então, veja só, né, eles saem 21 horas, chegam em casa quantas horas? Então, acho bacana isso, sabe? Porque são esses trabalhadores invisíveis e que estão fazendo muito também, muito, sabe? E é muito bacana quando a gente para e a gente começa assim a pensar nesse valor mesmo dessa turma toda, né? Sim. Trabalha na farmácia, no supermercado, na padaria e que não deixou a gente assim faltar nada pra gente, né? Eu acho que é falta de todos, né? E que são pessoas que também estão vivendo o mesmo contexto que a gente. Não é diferente para eles, né, Fátima? Nós ainda temos a opção de poder escolher ir ou não ir até certo momento, mas muitos, milhares não tiveram. E estão tendo que estar ali, passando por tudo isso que nós estamos passando, mas na ativa, né? E correndo o risco né, de ser contagiado também, de alguma forma. Então eu acho que esse mês, né, essa nossa live é dedicada a esses trabalhadores que estão de alguma forma visíveis, que estão ali na linha de frente, mas também principalmente a esses que estão invisíveis, que muitas das vezes não são lembrados, né? Na área da saúde mesmo, fico pensando comigo, principalmente as pessoas que cuidam da limpeza, né? Que trabalham nos refeitórios dos hospitais, e que muitas das vezes não são lembrados, estão ali também junto com esse contexto de médico, de enfermeiro, né? Então, são pessoas que precisam realmente desse nosso olhar, desse nosso afeto, das nossas orações, porque, como você mesmo disse, vai passar, né? Tudo vai passar, e a gente precisa ter calma para poder passar por isso. Eu só queria, assim, sabe, eu achei ótimo a gente fazer essa live, porque para as pessoas ficarem bem atentas que eu já vi pessoas falando comigo assim, ai, misericórdia, eu não durmo, eu sinto falta de ar, sabe? Isso tudo tá dentro desse esperado, sabe? Passar 3 meses a pessoa continuar, principalmente nós profissionais, aí sim, pode ser que a gente vá precisar
intervenção, mas pode ser até de um amigo mesmo, tá? Sim. É depois disso que pode ser que aí possa vir, né? A gente fala aí o transtorno, né, da síndrome do pânico, pode vir aí depressão, mas creio que não, sabe? Eu acho que todo o sistema de saúde que eu percebo, todos os municípios, nós mesmos fizemos na FANS aí, né? Aquele ligue para nós, né? Se você tiver precisar. Todos os municípios estão fazendo isso. Então, eu creio que vai dar certo. Também eu sou muito assim, sabe? Eu sou muito positiva. Então, eu acredito que nós vamos sair dessa e um ajudando o outro. É esse altruísmo que a gente tem que ter. E a gente não esquecer, né, Fátima, que já que o nosso assunto falamos um pouco da saúde mental, do que é preciso para a gente poder cuidar dessa nossa saúde mental, e não esquecer que trabalho vai muito além do emprego. Então, se vocês estão em casa, se vocês precisam ficar em casa, reinvente, ressignifique, né? Tem diversos outros trabalhos que podem ser feitos dentro do seu contexto e para outros, né? Tire um tempinho aí do seu dia para trabalhar em prol do outro, fazer uma ligação, fazer uma live com os seus colegas de trabalho, fazer, né, uma videochamada com seus pais ou com o vizinho, fazer um momento de oração com o seu grupo. Isso também é trabalho, né? Então, a gente não perdeu isso, a gente ainda tem essa capacidade, tem essa habilidade de poder fazer. A gente tem vida. A gente tem vida, né? A gente tem vida. Às vezes a gente vê comentários, por exemplo, médicos que ficam tristes quando vê, por exemplo, morte, né, de algum paciente, né? Mas a gente ele fica triste, ele fica lá com ele e vai para casa triste, mas aí a gente lembra que os cuidados paliativos, eles fazem parte disso, né? Desse processo. E aí a gente comenta assim, que teve um caso desse, e aí ele falou assim, mas a pessoa veio a falecer. Eu falei, mas que bacana, você estava junto? Tava. Então, você fez o quê? Cuidar paliativo. E a gente sabe que isso é muito importante, né? Eu até costumo falar na sala, né, do 7º período e 5º, que a morte é um dia que vale a pena a ser vivido por causa desses cuidados paliativos. Que isso é muito importante para a gente, né? Verdade. Fátima, eu acho que a gente está caminhando para o final, que eu estou de olho no tempo aqui para não nos cortar. Queria que você deixasse uma mensagem então para o pessoal, né? Aí para finalizar, o que você poderia nos dizer de conforto, vamos dizer assim, né? Você como profissional aí da psicologia e também profissional da área da saúde do trabalhador, o que você poderia dizer para a gente? Olha, eu venho acompanhando, né, todo esse processo, tô lá dentro, né, da vigilância em saúde do trabalhador e eu percebo, tá, que a Organização Mundial da Saúde, a Fiocruz, os cientistas, todos estão empenhados nisso. Então, que a gente tenha calma, tá? Que a gente vai, eu acho que a gente está caminhando sim para esse final da pandemia. Lógico que quando a gente vê mortes, né, a gente vê cenas lá de Manaus, mas olha, a gente tem que lembrar que cada território é de um valor, de uma cultura. Então, assim, a gente não pode achar que o que está acontecendo lá vai estar acontecendo no mundo inteiro, né? A pandemia está neste mundo inteiro, mas a forma dela
dela acontecer, vai de cada território. Então, eu deixo aqui isso, assim, tô positiva, assim, acredito, sabe, que tá faltando pouco e que nós vamos, vai nascer uma outra humanidade. Eu acho que a gente vai sair muito melhor do que a gente era. Eu acredito. Fátima, queria te agradecer imensamente. Antes da gente se despedir, dar um beijo grande aqui para a professora Cândida. Eu vi que ela entrou, né, que é a coordenadora do curso de Psicologia. Isso. Obrigado por nos prestigiar. Os professores, nossos colegas que eu vi entrando, talvez a gente não conseguiu acompanhar todos, alunos, né, do curso de Psicologia, alunos dos outros cursos, colegas nossos também que estão aqui nos prestigiando. Mas eu gostaria, professor Luiz, mais uma vez, obrigado por nos proporcionar, né, a possibilidade desse encontro, né, e dessa amizade, né, entre Fátima e Tiago. E eu queria te agradecer muito, tá? Que Deus te abençoe, né, e que você continue positiva, porque isso transcende, isso chega até as pessoas, e que você se cuide, né, porque você também está aí na linha de frente, cuidando, né, dessas pessoas. Mas parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua sensibilidade e por essa sua vocação, né, por esse seu dom de querer atuar e querer trabalhar em prol de todos nós trabalhadores, né, para que a gente possa ter um mínimo de dignidade e de saúde nos nossos contextos de trabalho. Então, muita luz no seu caminho. Deixo aqui o meu beijo grande para você, veio de coração. Vamos marcar outros bate-papo, né, para a gente poder falar de outras coisas também. E a gente vai conversando também sobre outras coisas. Então, muito obrigado mesmo, de coração, né? Falar com o pessoal aí. Pode falar. E espero que o que a gente já conversou aqui tenha dado, assim, um alento, né, para todo mundo aí que entrou e acompanhou, assim, a gente. Com certeza, Fátima. Beijo que é para você, beijo, acho que é para toda a fãs, né? Beijo. Verdade, beijo para toda fã. Ai, que saudade da fãs, né, Fátima? Nossa, falta pouco. Acho que a gente vai voltar. Pouco. Né? Falta pouco. A gente vai estar junto. E você pode ter certeza que essa mensagem foi passada porque eu estou me sentindo assim. Um pouco mais tranquilo, né, um pouco mais acalentado com as suas palavras. E muito reflexivo também ao mesmo tempo, porque é um momento para a gente poder nos reinventar, nos ressignificar. E saber que pessoas estão aí, como você, positivas e acreditando, faz com que a gente também acredite. Então, ao pessoal que nos acompanhou, muito obrigado mais uma vez. Falar que acompanhe a página, né, do Instagram, do curso de Psicologia da Fãs, o @psi.fans. Vai ter outras lives com outros professores e outras pessoas. Professora Denise Sanches vai estar aqui na página na semana que vem com 2 lives fantásticas, né? Então, a gente vai conversando, vai aprendendo, vai aprimorando e vai nos alegrando também com a presença das outras pessoas, né, Fátima? Isso é importante. Muito bom. E fica o convite para o pessoal aí que não conhece a Fãs, né? Assim que possível, assim que a gente retomar as atividades, vem conhecer os nossos cursos. Agora a gente tem o curso de Psicologia lá, que é um orgulho para mim também. Venha fazer Psicologia com a gente, tem professores fantásticos, como a professora Fátima, e venha conhecer a nossa casa, né? A gente está lá de braços abertos para esperar todo mundo. Fátima, mais uma vez, agradece o maridão, tá? Pelo suporte técnico. Deixar um abraço aqui gigantesco para as pessoas da sua família que eu vi entrando também, né? Um beijo grande para todo mundo, os nossos colegas, os nossos amigos que estiveram aí com a gente. Um beijo grande no seu coração. Para você. Obrigada. Até breve. Tá? Até breve. Tchau. Com Deus. Um abraço. Com Deus. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus aí também. Muito obrigado aí pelo prestígio, né, com a gente aí, por ter nos acompanhado. Né? Legal. Muito obrigado mesmo. E desculpem, né, se a gente não conseguiu responder alguma coisa ou não falou algum comentário, mas realmente é muito dinâmico e a gente não consegue acompanhar tudo. Muita coisa, né? Mas a gente vai ter outros espaços para fazer isso. Beijo no seu coração, Fátima. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.